A igreja de Pérgamo é a igreja que permaneceu fiel no meio do inferno. Mas eles começaram a negociar a verdade. Eles não negaram Jesus, mas eles aceitaram aquilo que Jesus odeia. Esse é o terceiro de uma série de 7 vídeos falando sobre as cartas para 7 igrejas do livro de Apocalipse. E a terceira igreja citada é Pérgamo. Para você entender o contexto dessa igreja, a gente precisa falar que Pérgamo não era uma cidade qualquer. A gente está falando de um dos centros espirituais mais pesados do mundo antigo. Quando a gente começar a ler o texto, você vai ver que Jesus vai dizer que a igreja de Pérgamo está no mesmo lugar que o trono de Satanás. E ele está apontando para um contexto real da época, porque muita coisa maligna ligada ao mundo espiritual acontecia naquela cidade. A cidade de Pérgamo tinha um grande altar dedicado a Zeus. Eles tinham um culto imperial ao imperador romano. Eles adoravam o imperador romano como se o imperador romano fosse um deus. Eles tinham um famoso centro de cura voltado ao deus Asclépio. Religião, política, idolatria e ocultismo. Tudo misturado. Ou seja, Pérgamo não era uma cidade difícil. Pérgamo era território dominado pela espiritualidade do inferno. Você entende como era o contexto? Dizer que Jesus era o Senhor não era uma expressão de fé, era uma rebelião contra o sistema. Nesse vídeo você vai ver que a igreja de Pérgamo se assemelha perfeitamente com muita igreja de hoje. Porque quando o diabo não consegue destruir, ele entra ensinando. Vamos para o primeiro versículo. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Em cada uma das igrejas, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. Aqui ele não está se apresentando como consolador, como pastor, como salvador. Para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como juiz, a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada que aponta para a autoridade, para o julgamento. A espada é a verdade que corta, a verdade que separa, que revela, que expõe. Antes de corrigir a igreja, Jesus se apresenta como aquele que corta toda a mentira. Basicamente ele está dizendo: eu vou separar aquilo que é meu daquilo que não é. No próximo versículo, Jesus vai reconhecer a fidelidade da igreja. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui a gente vê que Jesus não ignora a dificuldade. Conheço sua obra, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eu sei onde você está. Deus reconhece o contexto e também a pressão. Retens meu nome e não negaram a minha fé. Mesmo num lugar dominado pelo mal, eles não negaram Jesus. E isso mostra pra gente que mesmo no pior de todos os ambientes é possível manter a fé. Depois ele cita Antipas, que foi martirizado, foi morto por causa da fé em Jesus. Um deles morreu e mesmo assim a igreja não recuou. Nem diante da morte eles negociaram a fé. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. E aí é que vem a parte ruim da igreja. Quando Jesus diz: tenho porém contra ti algumas pequenas coisas, isso pode até soar leve, mas o conteúdo revela o contrário, porque não é a quantidade, mas é a profundidade do erro. Você percebeu que para essa igreja que ele fala: tenho porém contra ti algumas poucas coisas, é justo a igreja que ele vem como juiz? Talvez porque Deus não está preocupado com o tamanho desse erro, mas sim o com quanto a igreja está disposta a tolerar esse erro. Dá pra gente ver que o problema dessa igreja não era a perseguição externa, mas era a doutrina pregada dentro da igreja. Porque Jesus fala que ali estavam alguns que sustentavam a doutrina de Balaão. Vou fazer um resumo sobre Balaão para você entender. Balaão era um profeta muito conhecido que viveu na época de Moisés. Balaão era um homem ambicioso e que vivia pelo lucro. Balaão foi procurado por Balaque, o moabita, que pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão, não podendo fazer isso, Deus não permitiu, Balaão ensinou a Balaque como seduzir o povo de Israel, através da idolatria e da imoralidade. Aí, uma vez no pecado, eles sofreram um juízo. Até hoje, Balaão é o símbolo de quem negocia a verdade por interesse. E eu tô falando sempre isso nos meus vídeos. O diabo não precisa te derrubar se ele conseguir te corromper. No versículo 15, ainda acompanhando o 14, Jesus diz assim:
Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. A gente já falou sobre os nicolaítas lá na igreja de Éfeso, mas observe bem a diferença. Éfeso rejeitava a doutrina dos nicolaítas, enquanto Pérgamo tolerava. Fica muito nítido que a igreja em Pérgamo era uma igreja cheia de falsas doutrinas. Doutrinas que não vinham da parte de Deus. Uma corrupção espiritual estruturada. Mas por que isso é tão grave? Porque isso atinge a essência do evangelho. Isso não é natureza humana, não é um erro momentâneo. Isso é ensino errado dentro da igreja. Ensino errado normaliza pecado, afasta as pessoas, engana as pessoas. Diz que é de Deus aquilo que muitas vezes Deus já falou que não é dele. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o pecado te suja, mas o ensinamento errado, a doutrina falsa, ela te cega para essas coisas. E a igreja de Pérgamo estava chamando de aceitável aquilo que Deus rejeita, e isso é extremamente perigoso, porque quando o erro se torna ensino, ele deixa de ser combatido. Não adianta resistir ao mundo e aceitar o pecado das falsas doutrinas dentro da igreja. Não tem lógica. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Arrependa-se, rápido, né? Sem rodeio. Jesus não negocia com o erro. Jesus está falando que se não houver arrependimento, ele vai vir rápido e lutar contra os falsos com a espada que sai da boca dele. Lembra lá do versículo 12? Aqui fica fácil de entender, né? A palavra que salva também julga. E que se a igreja não confrontar o pecado, Jesus vai confrontar a igreja. E no último versículo vem a recompensa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. A recompensa para os que vencem. E agora, entendendo todo o contexto, fica fácil de entender. Os que vencem o quê? Os que vencem a falsa doutrina pregada dentro das igrejas. A este o maná escondido, o entendimento da palavra. É fácil de entender. Aquele que rejeita o alimento contaminado, recebe o alimento do céu. Ao que vence, Jesus também promete uma pedra branca, com um novo nome inscrito nela. Um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. No contexto bíblico, na época, a pedra branca era usada nos tribunais para indicar absorvição. Se você estava passando por um julgamento de qualquer tipo e recebesse uma pedra branca, isso mostrava que você era considerado inocente. Algumas vezes funcionava como convite, era algo pessoal entregue diretamente na mão da pessoa. Honra e aceitação. Quando Jesus entrega a pedra branca, ele está dizendo: eu te declaro inocente, eu te aceito, eu te dou acesso ao meu reino. A igreja de Pérgamo não caiu de uma vez. Ela começou aceitando só um pouquinho. É assim que a corrupção começa, não negando Jesus, mas aceitando e permitindo pequenas coisas que Jesus nunca aceitou e nunca permitiu. Se você gostou desse vídeo, compartilha e deixa um comentário aí pra gente saber. Próximo vídeo, a igreja de Tiatira. Vigia, crente, e que o Papai do Céu te abençoe sempre.